Então, estamos começando a gravar. Live de agosto, hoje é dia 5, 19 horas e 4 minutos. Vamos começar a nossa live. Estava o Murilo comentando sobre os resultados recentes das companhias. A Petrobras divulgou resultado de mais de 40 bilhões de reais, surpreendeu um pouco o mercado, mas acho que, além disso, a expectativa de dividendos vai ser monstruosa, né, Murilo? Sim, eu acho que ela já anunciou, foi em torno de 2,60. Então, eu vou falar em percentual, que acho que é mais fácil, 8%, tá, de dividendo já foi anunciado pela Petrobras. É muita coisa, né? Agora, vindo para o mês de junho, acho que a principal notícia que movimentou o mercado financeiro mundial veio lá da China. No dia 26 de julho, a China divulgou um novo marco regulatório para o seu sistema educacional. As empresas de ensino caíram próximo de 50% apenas naquele dia. Já vinha tendo um crescimento aí na aversão ao risco de países emergentes e isso potencializou ainda mais. Do lado direito, ali em cima, a gente tem o gráfico do índice Xangai. Dia 26 e 27 foram 2 dias de grande queda. Nesses 2 dias caiu próximo de 5%. E isso, o índice Xangai como um todo, obviamente, as empresas de educação lá do leste da Ásia recuaram muito mais do que isso. Mas isso acabou disparando aí um crescimento na aversão a países emergentes. Embaixo a gente tem o gráfico do Risco Brasil, o ENB+, calculado pelo JP Morgan, e a gente observa que o Risco Brasil voltou para a casa dos 300 pontos. Fazia muito tempo que não vinha para esse nível, na verdade, desde o ano passado, meio da crise lá. E talvez isso também tenha sido incentivado pela ameaça do Brasil em furar o teto dos gastos, né, Murilo? Qual é o desejo do governo de furar com o Bolsa Família? Isso, está querendo tirar, né, da conta o Bolsa Família, e também tem o caso dos precatórios. Enfim, sempre um tentador para eles tirarem da conta e aumentarem o orçamento. E, além disso, uma coisa que está acontecendo no Brasil já há um bom tempo é a inflação. A inflação ela está persistindo em alta. Nesse último mês, a nova notícia ruim foi essa onda de frio mais severa que fez os alimentos continuarem subindo. Agora, um dado bem interessante que eu fui observar é, por exemplo, em relação a veículos. Os carros estão muito caros, né? Algumas pessoas têm me falado, pô, um carro de 2 anos que eu tenho aqui, eu vendi por mais do que eu comprei depois de usar 2 anos. Está tendo muito disso, que os veículos realmente subiram. Uma das razões que fez os veículos subirem é porque a produção está muito em baixa. Então, aqui a gente tem do lado direito da tela o gráfico da produção de veículos no Brasil, segundo a Anfávia. Aqui a gente tem a média móvel de 3 meses, depois de ter recuperado praticamente toda a queda do período do início da pandemia, a produção de veículos voltou a recuar. Nesse último mês de junho, ainda não tem os dados de julho, mas nesse último mês de junho teve uma queda de 13%, e a produção de veículos, excluindo o ano passado, porque o ano passado foi um ano bastante atípico, mas excluindo o ano passado, a produção de veículos veio para um nível tão baixo quanto aquele observado em 2016, que foi o ápice da crise. Vendendo menos veículos, as empresas precisam aumentar os preços, até para ratear os custos fixos. Então, isso que a gente vem observando. As pessoas estão querendo comprar carros, estão tendo que ficar na fila e estão tendo que pagar muito caro, e a inflação vem a reboque, né? Tem alguns outros segmentos que a produção até pode não estar caindo, mas a exportação está muito forte. A gente coloca aqui embaixo dados, por exemplo, do mercado de madeira. Madeira bruta, o Brasil está exportando 4 vezes mais do que exportou o ano passado. Produtos laminados de ferro, de aço, o Brasil está crescendo quase 10 vezes, está crescendo 800% o volume de exportação de laminados de aço nesse ano em comparação ao ano passado. Móveis e mercadorias para residências, a exportação também está bastante grande, está subindo 50% em relação ao ano passado. Então, há setores que a produção recuou
E há setores que a produção está similar aos dos anos passados, mas a exportação está levando muito desses produtos e sobra pouco produto para o mercado interno. Sobrando pouco produto, oferta e demanda faz com que os preços, obviamente, subam, né? Então, isso continua pressionando a inflação brasileira, que a gente achava que no seu topo ia chegar na casa dos 7,5%, vai fechar provavelmente o mês de julho com um acumulado de 9%. Talvez em agosto continue nisso, e a expectativa é que a partir de setembro comece a recuar. Só lembrando que a expectativa do mercado em relação à inflação desse ano é de 6,79%. Talvez uma estimativa um pouco otimista. A expectativa da inflação para o mês de julho é 0,94%, quase 1% a inflação desse mês de julho. Lembrando que julho do ano passado a inflação foi de 0,3%. Então, o incremento da inflação de 12 meses nesse mês de julho vai ser algo próximo aí de 0,7%. Bastante elevado, até porque a nossa meta está caindo, né? Se eu não me engano, a meta desse ano é 3,5%. Está escrito aqui em algum lugar. Qual que é a nossa meta? Está em 3,5%, se eu não me engano, e o ano que vem é 3,25%. Expectativa para a inflação do ano que vem é uma inflação muito mais baixa do que a atual. Então, o mercado acredita que a inflação vai convergir para baixo de 4%, 3,81% é a expectativa do mercado hoje. E é justamente isso que fez o Banco Central não acelerar tanto o crescimento na taxa de juros, porque a inflação desse ano explodiu, mas a expectativa do mercado para o ano que vem é uma inflação muito próximo da meta. Por isso que ele demorou tanto a subir os juros. A gente acha que acabou demorando demais e essa inflação acabou realmente explodindo. O que aconteceu de bastante diferente esse mês em relação ao Copom, né? Nessa quarta-feira, agora que passou, o Banco Central aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual e, Murilo, espantou bastante o fato do Banco Central já ter escrito que pretende aumentar a taxa básica de juros na próxima reunião na mesma magnitude, em mais 1 ponto percentual, ou seja, em setembro a gente já vai ter uma taxa Selic de 6,25%. Eu estava vendo aqui, na verdade, a meta de inflação desse ano é 3,75%, do ano que vem 3,5%, né? Então, se a gente tem uma expectativa de inflação perto de 6,79%, de certa forma, surpreendeu, né, o Banco Central já contratar mais 1% de taxa para a próxima reunião, mas olhando a inflação, a gente começa a pensar que justifica, né? Porque, sem dúvida, digamos que já extrapolou, inclusive, o teto, né? Acho que foram meio atrasados, mas também não contavam muito com essa crise hídrica, com a alta extraordinária do preço da energia elétrica e também com essa onda de frio que veio da Antártica, que fez também ter mais inflação nos preços, nos alimentos. Inclusive, fui para Maringá essa semana, nos contaram lá que essa safra de milho vai ter quebra, pelo menos lá na região, na casa dos 70%, 80%. E milho é alimento para os animais, então corre o risco da gente ver daqui a pouquinho inflação nas proteínas também. Eu não torcer para que isso não ocorra. Na verdade, até escrevi ali, estamos torcendo muito para que o dólar caia. Tecnicamente, existe realmente espaço para o dólar recuar, mas faria um benefício muito grande para segurar a nossa inflação. Mas vamos ver aqui os indicadores, então. Os indicadores, a gente observa a queda quase generalizada nesse último mês, CDI 0,36, os índices de inflação IFRM, IMAB e IMA geral caindo entre 0,4% e 0,10% no mês. No acumulado, esses índices estão todos recuando. E aí uma pergunta que o pessoal tem feito muito, né, Murilo? Poxa, eu aplico em título indexado à inflação e esses títulos recuam? Pois é, a taxa de juros subiu tanto que a desvalorização dos títulos está sendo maior do que a valorização. Sempre que a taxa de juros sobe, né, a taxa de desconto aumenta, o preço recua. Nós não acreditávamos que a taxa fosse subir tanto, porque não acreditávamos que a inflação ia chegar em 8%. Lá no ano passado a gente cantou a bola que a inflação ia subir, mas não que iria vir para 8%. A gente achava que no máximo viria aí para casa dos 6%, 5,5%. Passou dos 4%, dos 5%, dos 6%, 7%, 8% e deve vir para os 9%.
mas não dá coragem de vender os títulos indexados à inflação. Afinal de contas, hoje eles estão pagando mais de 4% acima do IPCA. Então, se for pensar numa normalidade, inflação ano que vem que seja 4, nós estamos falando de um rendimento de 8. Se a inflação for 6, nós estamos falando de um rendimento de 10. Isso com a curva permanecendo estável. Então, não acreditamos que tenha espaço para subir muito mais a taxa de juros. Um título indexado à inflação na casa dos 5 mais IPCA começa a complicar, inclusive, a dívida, a vida do nosso tesouro, porque a dívida pública subiria muito. Então, nós acreditamos que esses 4%, 4.000% que está hoje, seria o teto. Já o pré-fixado, a gente até não é tão otimista assim. O pré-fixado pode subir um pouco mais. Olhando aqui o IFIX, subiu 2,5%, recuperou porque tiraram da reforma tributária o imposto sobre dividendos de fundo imobiliário. Os índices de ações recuaram, próximo de 4%, todos eles. O SP500 continuou subindo, o SP500 está subindo 17% no acumulado do ano lá no exterior. O MSCI World subindo 14%, subiu 1%. Fundos multimercados inexplicavelmente caíram 1,5% esse mês, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, o dólar subiu 2%, e o Bitcoin, na verdade, aqui é o Bitcoin, sim, subiu 18%. A gente pensou em recomendar amplamente o Hashdex no mês passado, né? Conversamos, fizemos uma live específica disso, acabamos não tendo coragem de comprar para todo mundo, alguns poucos clientes gostaram da nossa live e acabaram comprando, mas ele fez o seu papel de não ter correlação positiva com os demais ativos e subiu amplamente, mas é uma volatilidade absurda, como a gente pode ver nessa tela aqui que tem a variação do Bitcoin mês a mês. Essa variação em dólares, né? Então, às vezes ainda existe a variação do câmbio em relação ao real. Esse daqui é o acumulado dos últimos 10 anos, vamos passar reto. A tabela periódica está atualizada até o mês de junho, a gente não atualiza isso todo mês, todo trimestre. Quem quiser ver pode dar uma olhada na carta, clicando no link do e-mail que vocês receberam. Agora vamos vir para o portfólio. O portfólio apresentou uma rentabilidade negativa, próxima de 1% nesse último mês. A gente acha que a alocação pode permanecer a mesma. Acabei me arrependendo de não ter aumentado, né, a classe de imóveis, mas estamos ainda um pouco prudente justamente por conta da alta na taxa de juros, porque ela pega muito em cheio o valuation dos fundos imobiliários. Compramos para quase todo mundo fundo imobiliário nesse último mês, no mês de julho. Foi muito bom, porque subiram, mas a gente comprou mais por rebalanceamento do que mudança de tática. Mercado de ações a gente continua mais posicionado e estamos, nesse momento, fazendo também compras táticas. Esse mês, se Deus quiser, a gente vai comprar mais ações, porque o mercado brasileiro parece um bocado descontado. No exterior, uma coisa que nós escrevemos aqui também é sobre essa nova variante do coronavírus, né, do Covid-19, que acabou também assustando os investidores, porque em diversos países o número de casos voltou a crescer, entretanto a mortalidade é menor, então a preocupação não é tão grande. Tem alguma coisa para incluir aqui, Murilo? Você acha que eu tenho esquecido? Não, acho que não. Acho que a boa notícia sobre a variante Delta que você comentou é só que as vacinas estão demonstrando boa eficácia. Estão combatendo bem, né? Acho que essa é a boa notícia com relação a ela, mas só isso. Se eu não me engano, a Pfizer, que foi a que eu tomei, é uma que parece trazer proteção para essa nova variante. Alguém me falou isso. Alguém me perguntou, qual vacina você tomou? Eu falei, Pfizer. Ah, então você está tranquilo. Eu falei, mesmo? Não estava sabendo disso, não. Mas que bom. Então, a rentabilidade do portfólio nos últimos 12 meses está em 6%, contra 5,7% desse nosso benchmark composto. Desde o início, 10,80% estava em 11%, né? Até 2 meses atrás. Veio para 10,80% no acumulado desde setembro. Nos últimos 5 anos, continua extraordinário. Nos últimos 3 anos também. Nos últimos 2 anos, mesmo pegando a crise do ano passado, o rendimento está muito bom. Esse ano é que está um pouquinho amargo, principalmente por conta da inflação. Estamos com uma rentabilidade de apenas 1% acumulado, 1,2% positivo acumulado nesse ano de 2021.
e o benchmark está um pouquinho pior, a gente está conseguindo ganhar o benchmark inicial. Agora vamos para a carteira de renda fixa. Pode comentar sobre a carteira de renda fixa, Murilo? Você que está acompanhando mais, principalmente a inflação. Tá. Basicamente, os ativos pré-fixados e indexados à inflação, eles recuaram bastante, recuaram por conta disso, tá? Então, a gente teve uma preocupação fiscal maior por conta da tentativa de burlar, né, de contornar o teto de gastos. E o mercado, ele pune bastante quando isso acontece. Não sei se você percebe, né, Rafael, mas acho que justamente para os governantes, não encosta aí, não mexe nisso. Eu acho que o mercado faz de propósito, obviamente, mas o mercado se assusta e isso reflete nos títulos, tá? Nos títulos de renda fixa, os pré-fixados e indexados à inflação. A gente tem, já tem um mês, a gente tem recomendado ampliar posições em pós-fixados, né? Que vão surfar aí essa alta nos juros. Então, uma carteira de renda fixa bem equilibrada tem que ter todos esse tipo, né, de indexador. E voltou a ter alguma viabilidade aplicada no CDI, né? Porque aplicar no CDI a 2% não fazia sentido você correr um pouquinho de risco e para empatar com o CDI. Agora, com o CDI vindo para casa dos 5% e 6% daqui a pouco, começa a voltar a fazer sentido ter um pouco mais de caixa aplicado no CDI, que a gente tinha ido muito com o caixa para a inflação curta, né? Para o IPCA curto ou inflação curta, esses fundos que têm títulos de curto prazo indexados ao IPCA. Mas a rentabilidade nos últimos 12 meses da carteira de renda fixa está em 3,80%. A rentabilidade do IMA Geral XC está em 0,96%. O IMA Geral XC é uma cesta de títulos, dos títulos públicos, que tem os títulos pré, os títulos pós e os títulos indexados à inflação. O XC não tem títulos indexados ao IGPM, apenas ao IPCA. E é um índice fabuloso. Nos últimos 10 anos aqui, rendeu próximo de 10% ao ano. Então, é um rendimento bastante atrativo, mas em momentos que a curva de juros vira, ele não consegue se segurar, obviamente. A gente está com um desempenho um pouco melhor, tanto em um ano como em 2 anos. Vamos olhar aqui a rentabilidade do mês, 0,03 a nossa carteira de renda fixa negativo, com 0,10 negativo do índice IMA geral. No ano, ele está negativo em 0,4. E num ano que a inflação está em alta, né? Por isso o investidor está tão incomodado. Muita gente está muito incomodada nesse ano. Mas não há muito o que fazer, não há muito para onde correr. E esse último mês foi a prova disso, né, Murilo? Daqui a pouco a gente vai ver lá a classe de alternativo com os multimercados. Agora, a classe de imóveis teve um desempenho muito bom no último mês, recuperou aquela queda de junho, que foi ocasionada por conta da reforma tributária. A gente tem um desempenho acumulado aqui nos últimos 12 meses, 3,75%, e nos últimos 2 anos, 8%. Nos últimos 2 anos, os fundos imobiliários não foram nada bem, mas desde o início sobe mais do que as ações, inclusive. Nossa carteira está com 12,5% de rentabilidade desde o início. Aí aqui a gente colocou um gráfico da receita no Brasil de prestação de serviço de transporte e logística, que vem crescendo ano a ano e deve continuar crescendo, e isso nos deixa confiante em ter fundos com galpões logísticas, que é o caso do 20 Logística, que vários nossos clientes têm, caso do RB Capital Renda 1, que vários nossos clientes têm. E nós também fizemos comentário aqui sobre o fundo da Rio Bravo, de varejo, que ele está modificando um pouco a sua carteira. Recentemente comprou uma loja que é alugada para lojas Renner, lá em São Paulo, no Oscar Freire, com a 9 de julho. Eles estão vendendo muitas agências, venderam a agência do Santander, estão vendendo algumas agências da Caixa Econômica. A gente fica bem feliz com a gestão ativa que eles estão fazendo lá, e é por isso que a gente continua com esse fundo, e o Rio Bravo Varejo é um fundo que tem dado
bons rendimentos mensais aí próximo de 0,6, assim como o fundo de logística da RB. Acho que sobre o fundo imobiliário é isso, né? Estamos confiantes no mercado imobiliário, entretanto, com um pé atrás nesse momento, somente por conta da alta nos juros. A rentabilidade nesse último mês foi 1,65 contra 2,5 do benchmark. Acumulado no ano está negativo, no ano passado também foi negativo. E é por isso que a gente vem mantendo um peso menor nessa classe, mas muito em breve a gente vai precisar aumentar, porque eles vão retomar em algum momento. Classe de ações, o título que a gente colocou foi que parece barato. Realmente, o Brasil está parecendo um pouco barato, enquanto alguns outros países, como os Estados Unidos, está parecendo um pouco caro, está em níveis bastante elevados. O mercado brasileiro parece um pouco barato. Falamos agora do resultado da Petrobras, o resultado da Vale vai ser sensacional esse ano. Os bancos estão tendo resultado muito bom. A gente estava com um pouco de medo em relação aos grandes bancos por conta das fintechs entrantes, mas ainda não atrapalharam. A gente tem bom peso em Itaú e Bradesco porque o Brax 11 e o BOVA 11, que são os ETFs que seguem os índices amplos, eles têm muito peso de banco. Então, a gente acaba surfando um pouco a onda quando ele sobe. O Itaú mesmo estava caindo esse ano, a gente ficou feliz de ter tirado a Itaúsa da carteira, mas parece que eles vão retomar e vão ter bons resultados. A rentabilidade da carteira de ações em 12 meses continua extraordinária, 15%, em 2 anos 50% de rentabilidade. O segundo semestre de 2019 foi sensacional, 2020 a gente conseguiu recuperar muito bem, com 20% de rentabilidade, esse ano não está indo muito bem, mas em 2 anos está sensacional, 50% de rentabilidade em 2 anos é muito bom, né? Vamos ver aqui embaixo qual que é o resultado da carteira, então caiu 4%, das ações individuais que a gente tem, todas elas tiveram um desempenho ruim. A Cyrela recuou, o Grupo Pão de Açúcar recuou, a BR Malls recuou, todo mundo recuou. A gente não está tão preocupado, porque agora está parecendo muito interessante voltar a comprar. Então, vamos fazer rebalanceamento, comprar um pouco mais de ações, porque parece que está atrativo e devem retomar. Das empresas que a gente tem, a única que publicou balanço foi o Grupo Pão de Açúcar. As demais vão publicar balanço agora entre o dia 11 e o 13 de agosto, se eu não me engano, está todo mundo concentrado nesses dias. O Grupo Pão de Açúcar divulgou um balanço um pouquinho ruim, EBITDA caiu um pouco, né? O lucro operacional caiu um pouco por conta da queda nas vendas do hipermercado Extra e um pouco do supermercado Pão de Açúcar. Os supermercados da Argentina e da Colômbia tiveram um resultado muito bom, mas o Extra é mais relevante do que eles. A gente não está tão preocupado com isso, porque o lucro do grupo é baixo, sempre foi baixo, a margem vai continuar sendo relativamente baixa, apesar de que a margem EBITDA é muito similar aos seus concorrentes. Mas tem muito espaço, parece ter bastante espaço para valorização. A Cyrela está sofrendo um pouco, principalmente por conta desse cenário de inflação alta no setor de construção civil, mas é uma empresa fantástica que parece ter ficado barata. A Edux, educação, também voltou a recuar, ficou em preços bastante atrativos. A Lojas Renner não é uma empresa tão barata, mas é uma empresa muito boa e a gente vai continuar apostando nela. BR Malls, que a gente tem para muitos nossos clientes também, ela ainda não divulgou o resultado. Quem divulgou o resultado do setor foi a Multiplan, um desempenho muito interessante, muito bom. Mas o que mais chamou atenção é que a inadimplência, que tinha sido alta no primeiro trimestre, recuou bastante. Estava em 2 dígitos e voltou para bem abaixo de 10% no segundo trimestre. E os shoppings operando quase 100% do tempo. Se eu não me engano, a Multiplan está operando 96% do tempo potencial, que eles consideram o horário de shopping normalmente é das 10 às 10. Então, somar todas as horas de todos os shoppings, está operando 96%. Os shoppings operaram nesse segundo trimestre num nível muito próximo ao do primeiro trimestre do ano passado. Se for ver mês a mês, que a Multiplan divulga isso, é o melhor mês em número de horas de shopping aberto, mês de julho, eles divulgaram já, desde fevereiro do ano passado. Então,
a retomada está acontecendo, atrasou um pouco, porque a gente não achava que a terceira onda do Covid seria tão forte, mas está vindo com alguns meses de atraso. E visite os shoppings, porque é uma boa estratégia para saber se o movimento da sua empresa está bom ou não. Mas daqui a pouco, no próximo mês, a gente vai falar sobre o resultado dessas empresas. Agora, a classe de multimercado. Essa classe deu muito trabalho para nós esse último mês. A classe multimercados é uma classe um pouco diferente, porque, em teoria, elas podem ganhar com o mercado em queda ou com o mercado em alta. Esse último mês o mercado caiu e todos os fundos multimercados, eu estou exagerando todos, né, mas a grande maioria deles recuaram e recuaram bastante nesse último mês. Parecia que estava todo mundo comprado em bolsa e vendido em dólar e todo mundo se ferrou nas duas pontas. Eu vou ali para baixo para mostrar para vocês a rentabilidade do último mês. O índice caiu 1,54%, a nossa carteira caiu 1,57%. No ano, a gente está com 0,8% e 1,8%. Poxa vida, os fundos multimercados, ninguém deles achou que pudesse aumentar a aversão a risco e que a inflação brasileira continuaria forte. Parece que eles não conseguiram prever isso, não. Murilo? Eles estavam, mas viu, Rafael, só complementando, eu também já vi algumas lives de algumas cartas, né, de fundos, e tem muito fundo tinha muito fundo acreditando também na alta de juros nos Estados Unidos. E é uma coisa que o Fed tem segurado bastante, e a curva de juros fechou lá, né, ela diminuiu, né, não abriu como eles imaginavam, ela não subiu. Então, eles também tomaram revés fora do país. Então, eu estava falando para você antes, né? Eles estavam com o pé trocado esse mês e caíram bastante. Não teve um que se salvou. E muitos fundos com ótimo histórico e com bastante volatilidade, né? Por exemplo, o Azequest é um que sofreu muito no último mês, um fundo uma gestora muito respeitada no Brasil, que é a SPX. Essa deve ser uma que deve ter perdido lá fora, não foi, Murilo? Provavelmente. Ela chegou a cair quase 4%, né? Você chegou a ver a rentabilidade, acho que 3,94%. O escritório principal da SPX fica em Londres. Eles operam muito exterior e muito taxa de juros. Eles ganharam muito dinheiro no ano passado na curva de juros. E esse ano eles não estão conseguindo acertar, estão perdendo. Acho que a Ibiúna é outra gestora que também estava com resultado fantástico no ano passado e esse ano também não estão conseguindo performar. A indústria de fundo multimercado está sofrendo. Agora, uma coisa importante, Murilo, muita gente encheu o portfólio de multimercado, hein? E esse pessoal hoje está sofrendo. E por quê? Porque a taxa de juros estava muito baixa, então o cara estava acostumado a aplicar no seu fundo DI, fundo de renda fixa, no banco, não aguentou ganhar só 1,5% ao ano, encheu o portfólio do fundo multimercado e agora está tomando esse revés. Por isso que a gente diz que precisa tomar cuidado para não fugir de rentabilidade ruim pensando só no curto prazo, porque quem pula de galho em galho costuma sofrer grandes reveses, hein? É melhor ter uma estratégia, seguir a estratégia, independente dos fatores temporários, efêmeros, eu diria assim. Eu acho que demonstra também o quão desafiador está sendo 2021, né? São poucas casas estão se destacando, pouquíssimas, e então o mercado realmente 2021 aí tá pregando peça em todo mundo. Tá difícil de acertar o cenário, e o cenário ele tem modificado muito de uma hora para outra, né? Apesar de você ter uma estratégia, ele tem tido solavancos frequentes, né? Eu diria. Sim. E aqui o que eu coloquei, porque essa classe de multimercado muita gente foi e agora estão descontentes, né? Eu coloquei a regra número 1 do Jim Rogers, um grande especulador que mora em Singapura. Compre na baixa e venda na alta. Essa é a regra básica dele. Tomar cuidado para quem encheu o portfólio de multimercado não sair correndo agora só porque eles recuaram. Então, já que você mudou a estratégia, se é que você mudou a estratégia, tem que segurar firme. Uma hora eles vão recuperar. A indústria de multimercado já passou por outros momentos assim, né? Se não me engano, foi 2016, 2017, né, Murilo? Entre 2016 e 2018, teve um semestre ali horrível também para os fundos multimercados. O pessoal estava desanimado
mas quem continuou conseguiu surfar uma onda boa. 2019, por exemplo, foi um ótimo ano para a indústria de fundos multimercados. Rentabilidade aqui está 2% em 12 meses, contra 5% do IHFA. Essa classe, nesses últimos 12 meses, a gente está perdendo um pouquinho, mas desde o início a gente está com quase 10%, muito similar ao índice IHFA, mas lembrando que a nossa carteira tem um risco muito inferior, 2,8% contra 4% do índice IHFA. Estamos bastante felizes com esse resultado, porque a nossa rentabilidade ajustada ao risco é muito superior ao índice. E lembrando que a gente só tem fundo aberto, inclusive na classe de ações, na carteira recomendada, a gente vai ter que tirar o Dália Total Return, que é um fundo que fechou para novas aplicações. E a gente tem 5, 6 fundos multimercados contra um índice que tem 100 e poucos fundos. Então, a gente aqui, apesar do resultado dos últimos 12 meses ter ficado mais baixo, a gente continua fazendo um trabalho excepcional, um trabalho de dar orgulho. Acho que é isso. Tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Hoje... Oi, Rafa, tudo bem, companhia? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, cara. Bom, legal, bacana a apresentação aí, bem esclarecedora, sempre trazendo à luz aí todas as coisas. Eu não é bem uma dúvida, eu não vi você comentar nada, porque a gente está falando muito da inflação e de onde ela vai chegar e talvez do controle do ano que vem, que aí envolve muita estratégia da renda fixa. Eu não vi você comentar nada sobre a crise hídrica e o possível medo do apagão do próximo ano. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, porque isso, teoricamente, afetaria a produção também, né? Sim. A gente estudou isso no último mês e nós acreditamos que é cedo ainda para falar tanto disso. Acredito que está sendo feito muito burburinho, até porque são os reservatórios só do Sudeste que estão tendo problema. Os reservatórios do Norte estão muito cheios, do Nordeste estão cheios, e os reservatórios do Sul estão cheios também. Essa água que está faltando em Curitiba é muito concentrado em Curitiba, e então não é algo que a gente está se preocupando tanto. Os políticos colocaram isso no ventilador, mas talvez mais para criar burburinho do que qualquer outra coisa. A gente fica bastante preocupado, na verdade, mais por conta do crescimento brasileiro, Luiz, porque se o Brasil continuar crescendo aí nessa taxa de 5%, não vai ser por muito tempo, talvez, mas se por mais 2 anos continuar crescendo, independente se tiver chuva ou não, o nosso setor de energia elétrica pode passar por um apagão. Então, é algo inevitável. A gente torce para que chova bastante, na verdade é só isso. A gente acha um pouco cedo para colocar isso no preço já. A gente está avaliando, inclusive, comprar de volta a Engie, que é a maior produtora de energia privada do país, porque eles têm muita energia não contratada a partir de 2023. Estamos avaliando essa possibilidade também. Ou seja, pode ter alguma oportunidade nessa crise hídrica e nessa restrição de oferta de energia que a gente vai ver. E aí, então, talvez acho que a última pergunta hoje a gente está, né, com a estratégia do portfólio, está precificado com uma subida da Selic até quanto, mais ou menos? Estava precificado até 6,5. Mas a gente já fala em 7, 7,5, né? 7,5. O BTG fala em 7,5 e eu acho que vem para 7,5. A inflação está muito distante da meta, mas agora não há muito mais o que fazer. Por quê? Porque os indexados à inflação estão pagando 4, 4,3. Você vai sair do indexado de inflação pagando 4,3 para ir para onde? Para ir para a Bolsa? Uma volatilidade muito maior. A gente já está em Bolsa. Para ir mais em Bolsa? Para ir para multimercado? Não tem para onde correr. E daí você vai sair do pré-fixado. O pré-fixado 2026 está pagando 9,5%. Você vai sair do pré-fixado para ir para onde? Não tem para onde correr. A única coisa que a gente está fazendo marginalmente é aumentar um pouco o CDI. Mas não tem muito para onde correr.
É aquele negócio assim, putz, aqui eu tô apanhando chuva, mas é melhor apanhar chuva do que ser pego pela correnteza do rio, entende? Mas com alguma verba entrando, sobrando para aplicar, para onde ele deveria ir? Aí correr para renda fixa agora, né? Não, fazer um rebalanceamento com dinheiro novo. O mercado de Geral. ações Tá. eu acho que hoje está mais atrativo até. Porque está barato, né? Como você falou. Caiu para 121 mil pontos. Quando passou dos 130, a gente começou a achar um pouco alto. E veio caindo, à medida que veio caindo, a gente começou a voltar a achar um pouco barato. O Itaú foi um banco que divulgou recentemente a expectativa do Ibovespa fechar o ano em 145, né, Murilo? Uhum. Até achei engraçado, porque eu achei um pouco exagerado eles já anunciarem isso, mas existe realmente várias razões para acreditar que o mercado pode passar dos 140 mil pontos. Não sei se em dezembro, mas no começo do ano que vem. Claro que a partir de novembro o mercado vai começar a olhar muito para a eleição. Muito. Isso ainda não está no preço. A gente está observando e torcendo para que apareça uma terceira via que, cada dia que passa, estamos menos esperançosos. Mas, quando o Lula assumiu lá em 2002, o mercado estava muito em baixa, né? O mercado voltou a crescer. Quem sabe, passando a eleição, o mercado volta a subir, isso costuma acontecer, mas o ano que vem a gente deve sofrer com a eleição. Mas eu acho que o mercado de renda variável está atrativo no país. Maravilha, bom saber. Muito obrigado. Obrigado, você. Tem alguma outra pergunta? Se alguém não quiser falar no áudio, pode usar o bate-papo aqui também. Não tem, mas só pegando o gancho da dúvida, né? Pois é, né? Com você pegar um pré-fixado pagando 2026, pagando quase 10% ao ano, e nem para ir para pós-fixado vale, né? Porque se ele for para 7,5, se você pegar, sabe, não sei que você trave num CDI 130, alguma coisa assim, mas não tem muito para onde ir. E a gente costuma ter também pós-fixado, então é que, né, a gente nunca tem algo desequilibrado, a gente tenta equilibrar entre todas esses indexadores. É triste, mas parece verdade, né? E olha que curioso, no relatório Focus, a expectativa da taxa Selic para os próximos anos é que se mantenha em 6,5%. Então, possivelmente alguém está errando, né? Claro que o pré-fixado sempre tem um prêmio de risco. Prêmio de risco de quanto? Entre 1% e 3%. Mas mais que 3% é difícil, entre 1% e 2%. Mas se está nessa banda entre 1% e 3%, digamos que ele está na banda superior, está com o maior prêmio nos últimos anos, talvez. Então, alguém está errando. A gente vai descobrir isso. Assim como as NTNBs. Como? Assim como as NTNBs também, né? Estão com o maior prêmio desde 2018, fácil. Cara, que país que a gente tem título público indexado à inflação pagando 4,5%? Não existe isso. Eu acho importante, às vezes as pessoas não entendem, e acho que isso é normal. A renda fixa é a classe mais complexa, tá? Na minha opinião, para você entender. Significa o quê, né? Que esse título ele vai pagar o IPCA mais uma taxa prefixada até o vencimento, né? Lógico, quando a gente está falando de uma NTNB 2050, o vencimento não faz sentido. Mas quando a gente fala de uma NTNB 2026 ou 2035, dependendo da visão do investidor, até começa a fazer sentido, né? Então, significa que a pessoa vai ganhar 4,30% de juro real até o vencimento desse título. Mesma coisa o pré-fixado. O pré-fixado, a pessoa vai ganhar, se ela levar até o final de 2026, ela vai receber 10% ao ano. Por outro lado, nesse momento, eles desvalorizaram, porque, lógico, a expectativa de juros, que antes era menor, subiu. Então, ele acaba desvalorizando no curto prazo. Mas se a pessoa levar até o vencimento, ela vai ter um retorno muito acima da média. Por isso que a gente não vende e a gente não recomenda vender. Sem dúvida. E sem falar que quando vende, paga imposto, né? É melhor diferenciar imposto. Eu recebi uma proposta de renda fixa 10,45 já, para 2 anos. Tem gente apostando alto aí Tem gente apostando alto.
Mas acho que é isso, então, pessoal. Não tem outras perguntas. Agradecemos muito a presença de vocês todos. Quem pegou só da metade do final, a gente vai botar a gravação depois no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos. Ótima noite e ótimos investimentos também. Obrigado, Boa noite, pessoal, gente. Muito obrigado. Até logo. Um abraço, Murilo. Tchau, Tchau. tchau. Valeu, Luiz. Um abraço. Tchau, tchau.